Muitas pessoas não poderão assistir, então fica aí a gravação. E amanhã, pessoal, disponibiliza a gravação no grupo. Então, amanhã disponibiliza a gravação no grupo. Eu vou criar um link no YouTube e vou disponibilizar para vocês restrito. Então, vamos lá iniciar sem perda de tempo. Então, uma boa aula a todos e vamos para frente. Vamos lascar a banca CESP. Ela vai tentar lascar todo mundo aí, mas vamos lascar ela aí. Pensar que... Galera, antes de iniciar já a primeira questão, eu só quero... Esse aí vocês viram, né? E aí é todo o conteúdo programático, né? De forma enxuta. Todo o conteúdo programático. Todo o conteúdo programático está aqui. E aí eu coloquei de vermelho aquilo que sempre tem caído nas provas PRF. Nas provas. Então, quando eu falo sempre tem caído, é importante que vocês deem uma atenção especial para isso. Wendel, meu tempo está curto, então começa por isso aí que está de vermelho, e aí vocês arrochem o restante. Enquanto isso, eu vou iniciar aqui, aí sempre, nesses primeiros minutos aqui, vai sempre entrando alguém, eu vou estar travando, parando um pouquinho a aula. Então, galera, vamos lá. Primeira questão. As questões que eu farei aqui são todas no padrão que pode ser cobrado na banca CEF. Então, assim, esse tempo que vocês estão investindo aqui, esse valor que vocês investiram também, eles não estão, assim, jogados na lata do lixo. Vai dar tudo certo. Considere que o tempo de reação de um condutor é de 1 segundo. Do instante em que vê um obstáculo até acionar os freios. Considere ainda uma situação hipotética em que o condutor citado trafega em um veículo por uma estrada retilínea com velocidade constante de 90 km por hora. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo é de 0,8. Com base nessas informações e adotando a gravidade 9,8 metros por segundo quadrado, julgue o item a seguir. Wendel, assim, começando aqui com o texto, galera, antes de iniciar para resolver o problema. A gente tem que ter cuidado com as velocidades que virão no problema. No último concurso, veio duas velocidades. Foi a velocidade do disparo de um projétil de arma de fogo, que foi 720 km por hora, e era necessário converter em metro por segundo. 720 km por hora em metro por segundo. Essa velocidade de 90 km por hora também ela é sugestiva para que a gente tenha que transformar. Eu vou logo colocar aqui, galera, alguma... Deixa eu ver aqui, cadê? Pronto. Então é o seguinte, eu vou logo colocar algo importante para vocês. Ó. Sempre que a velocidade vier em quilômetro por hora, ela possivelmente você terá que converter em metro por segundo. Certo? E aí, depois pode ser que faça o processo inverso. Wendel, o que me faz entender, por exemplo, na última prova, tivemos a velocidade de 720 e tivemos outra velocidade que foi 54, que foram dois textos para que você resolvesse 3 itens cada. Então, assim, nos dois textos, você tinha... Eu estou percebendo que realmente está mesmo. Vamos lá ver se vai mudar agora. Não está subindo. Só um minuto, galera. Eu vou fazer aqui outra coisinha. Eu gostei. Vamos lá. Vou parar a apresentação e vou entrar novamente. Agora vocês estão vendo aí eu, né? Agora eu vou colocar novamente. Acho que agora vai dar certo. Só um minutinho, galera. Tô percebendo uma coisa que não é o normal. Deixa eu excluir aqui. Mas não é para ficar assim a tela, é para ficar é para ela ficar completa. Eu vou excluir aqui eu vou abrir novamente. Vou fechar e vou abrir novamente, galera. Salvar.
preocupe não que a gente vai ter tempo de resolver tudo. Acredito que vocês assim, não, professor, eu quero terminar logo. Não, vamos terminar até a gente finalizar tudo aqui. Um minutinho, galera, vou tentar resolver isso e não está abrindo ainda. Não acontece assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela toda, eu acho que agora vai dar certo. Vou mudar aqui o modo de compartilhamento. Não é para ficar assim, é para ficar a tela toda. E eu gravei aula ontem nesse mesmo formato e deu tudo certo. Uma tela inteira. Agora aqui vai aparecer até vocês também. Aí aqui vai aparecer tudo. Show de bola, é isso que eu quero, galera. Qualquer coisa, viu? Vocês vão avisando aí. Pronto. Aí vamos lá, galera. Então, assim, fica sugestível a conversão de quilômetro por hora em metro por segundo. Primeira ideia é essa. Tudo bem? Qualquer problema aí, galera, vocês vão avisando aí, viu? Eu também estou vendo o chat. Wendel, como é que faz para converter de quilômetro por hora em metro por segundo? Divide por 3,6. E essa curiosidade por 3,6, depois vocês me perguntem, tá bom? Porque assim, não é necessário saber por que é 3,6 nesse momento, não. Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, me perguntem no privado que eu falo para vocês. E aí, se eu quiser fazer o processo inverso, multiplica por 3,6. Só vocês aprendam isso, que vai ser necessário fazer isso no dia da prova. Eu acredito que CESP também, já que isso foi cobrado no último concurso e também no concurso anterior. Galera, aí vamos lá. Aqui tem uma situação em que tem atrito. O que ele quer saber? A distância aproximada percorrida por um automóvel, do instante que o condutor vê um obstáculo até parar completamente, é superior a 60 metros. Será se é? Vamos só analisar aqui algumas coisas interessantes, galera. Primeiro, se eu converter aqui a velocidade do camarada, que é 90 km por hora, em metro por segundo, eu vou dividir por 3,6 e vai dar 25. E aí eu já disse para vocês como é que faz. É só dividir 90 por 3,6, vai dar 25 metros por segundo. Ok, Wendel, beleza. Mas assim, me dá uma ideia por que eu tenho que converter? Na maioria das vezes, quando a gravidade aparecer no problema em metro por segundo quadrado, você vai ser obrigado a fazer essa conversão. É uma das informações, das dicas importantes. Outra é a questão da resposta. Ó. A resposta é em metro. Então, metro, quilômetro, enfim, tem que fazer essa conversão. E a gente vai fazer outras questões, vocês vão ver também essa necessidade. Então, ó, o que está acontecendo? Galera, esse motorista está percorrendo um trajeto a 25 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo ele vai andar 25 metros. E aí ele fala o seguinte, ó, o tempo de reação do condutor, quando ele vê um obstáculo, até acionar os freios, é 1 segundo. Então, assim, ó, quando ele vê o obstáculo, que o cara está falando o seguinte, ó, a distância aproximada percorrida por um automóvel, do instante em que o condutor vê um obstáculo, até parar completamente é de quanto? É superior a 60 metros? Vamos ver. Então é o seguinte, mas ele anda 1 segundo, quando, a partir do momento que ele vê um obstáculo, até acionar os freios, ele percorre 1 segundo. Ué, nesse 1 segundo ele anda quantos metros? Eu já sei que ele anda 25 metros por segundo, então não precisa nem fazer conta. Então, o tempo 1, ele vai percorrer 20... O tempo 1 é de... Tempo não, galera. Distância 1, que é 1 segundo, né? A distância 1 que ele vai percorrer é de 25 metros. Ué, por que distância 1 é 25 metros? Porque ele anda a 25 metros por segundo durante 1 segundo. Então, já sei que a distância 1 é 25 metros. Ué, onde é que a gente vai encontrar a distância 2? A distância 2, galera,
vai começar agora na frenagem. Ou seja, ele vai aplicar o freio, e aí, ó, até aqui o movimento era retilíneo e uniforme. Por que, Wendel? Porque ele estava com velocidade constante. A velocidade dele era essa aí. Só que agora ele vai frear e vai parar o automóvel. Então, quando há mudança de velocidade, por exemplo, a partir daqui ele vai frear, né? Então, frenagem. Na frenagem, o quanto que ele vai andar, Wendel? Primeiro, qual era a velocidade dele antes de iniciar a frenagem? A velocidade inicial era 25 metros por segundo. Show de bola. Wendel, qual vai ser a velocidade quando ele terminar a frenagem? Ah, Wendel, eu sei, ele vai parar, né? Então, se ele para, a velocidade dele vai ser quanto? 0 metros por segundo. Wendel, agora sim, já que ele vai mudar de velocidade, ele vai ter que desacelerar o carro. Qual é a aceleração de frenagem? Aí, macho, quando tem atrito, 0,8 atrito, você vai calcular a aceleração de frenagem assim, ó. Essa informação é de ouro, galera. A aceleração de frenagem vai ser μ vezes a gravidade. Esse μ é o coeficiente de atrito. E a gravidade está aqui, ele deu 9,8. Wendel, por que você está colocando a gravidade 9,8 se a gente sempre aprendeu que a gravidade é 10? Porque CEF cobrou no último concurso 9,8. Isso quer dizer que você não possa trabalhar 9,8 aqui e no dia da prova você faz com 10 para, por exemplo, trabalhar 10 aqui e no dia da prova pode ser que venha 9,8, pode ser que venha 10. Mas você tem que saber que é μ vezes 9,8. Então aqui μ 0,8 e a gravidade 9,8. Opa, ia colocando 10, ó, falando em 10, ia colocando 10. Então vamos lá. 9,8. Esse valor da aceleração, galera, vai dar quanto? Estou fazendo tudo agora com vocês. Ó. Então vai dar 9,8 vezes 0,8. Vamos aproximar, tá? Eu vou colocar 7, dá 7,84, vou colocar aqui 7,8 metros por segundo quadrado. Aceleração de frenagem. Aceleração de frenagem, porque ele está com velocidade de 90 km por hora, ele aperta o freio e aí ele vai reduzir. Esse G aqui é a gravidade e o μ é o coeficiente de atrito. Então, é uma questão que foi cobrada, atrito na última prova. Então, a aceleração aqui, ó, vai ser de 7,8 metros por segundo quadrado. Aí, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, para a gente finalizar aqui o nosso problema. Que tipo de movimento é esse? Esse movimento aqui, ó, é movimento retilíneo, uniformemente variado. Por que, Wendel? Porque existe mudança de velocidade. Nesse aqui era movimento retilíneo uniforme, no primeiro, né? Mas nesse não existe mudança de velocidade, então por isso que é movimento retilíneo uniforme. Esse aqui existe. Aí qual é a distância percorrida quando tem variação de velocidade? Você vai utilizar, galera, a equação de Torricelli. Eu sei que muitas informações aqui estão distantes assim da realidade de vocês. Meu Deus, eu não lembro disso, eu não lembro disso. Mas tenha calma que você vai conseguir criar algumas informações importantes no decorrer dessa aula. Então, essa primeira questão ela é mais assim, completa, o que você tem cobrado. Então, Wendel, como é que eu calculo distância percorrida no movimento retilíneo uniformemente variado? Você vai colocar essa expressão aqui, galera. Ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é a aceleração de frenagem, vezes essa distância, que eu vou chamar de distância 2. Lá a gente chama de ΔS, aqui a gente vai chamar de distância 2. Wendel, qual vai ser a velocidade final? É zero. Então vai ficar 0 ao quadrado dá zero. Qual vai ser a velocidade inicial, Wendel? 25. 25 ao quadrado. Aí, aqui vai ficar assim, galera. Vai ficar 2 vezes a aceleração. Só que a aceleração é 7,8 e é negativa. Por que eu estou colocando a aceleração negativa? Porque ela reduz a velocidade. Então, todas as vezes que vier a aceleração de frenagem, o resultado dela vai ser uma aceleração negativa. Então, assim, como se eu colocar mais aqui e menos aqui, vai ficar menos. 2 vezes 7,8 vezes D2. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar esse 7,8 D2, distância 2, certo, galera? Isso, aceleração negativa de frenagem, pode ser assim. Aí, galera,
Aí vai passar aqui, ó. 2 vezes 7,8, né? Quanto é que dá 2 vezes 7,8? 2 vezes 7,8 dá 15,6. Então vem para cá, para o primeiro membro, já vou colocar direto. Ó. 15,6 vezes D2 é igual a 25 ao quadrado, que dá 625. Aí você quer calcular o D2, galera? É só passar esse 15,6 dividindo. Então vai ficar assim, ó. 625 dividido por 15,6. Wendel, quanto é que vai dar isso aí? Faz a divisão, galera, com calma, né? 625 dividido por 15,6. Aí vai dar 40, aproximadamente 40, galera. Então, a distância 2 de frenagem, a distância 2 percorrida pelo automóvel é de 40 metros. Wendel, então qual vai ser a distância total? Essa questão, assim, ela é bem completa. Ela envolve movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado com atrito. Então, Wendel, qual vai ser a distância total percorrida pelo automóvel? Gente, a partir do momento que ele vê um obstáculo, ele já anda 25 metros. Ele tem um tempo de reação de 1 segundo. E depois disso, a distância de frenagem, a distância de frenagem, né, que ele percorre é 40 metros. Aí só tenha calma, qual vai ser a distância total, Wendel? É só você somar aí, ó. Dá 40, dá 65 metros. Aí eu te pergunto, o item está certo ou está errado? O item está certo. Aí, galera, é o seguinte, aí o que eu vou falar para vocês aqui? Quando terminar essa questão foi uma questão assim, bem, meu Deus, professor, pelo amor de Deus, vou falar para vocês o seguinte, na prova, ele pode considerar o tempo de reação ou não. Na prova, ele pode considerar uma situação, por exemplo, calcule a distância percorrida, calcule não, né? Julgue. A distância percorrida, por exemplo, sabemos que um condutor, quando ele vai trocar a faixa de a certa velocidade, um condutor a 90 km por hora numa estrada, e ele decide trocar a faixa da música ali na rádio, ou então ele decide responder uma mensagem no WhatsApp, e nesse momento ele se distrai por 5 segundos. Nesse tempo, a distância percorrida foi tanto. Aí tu imagina, nesse tempo, galera, que ele tá se distraindo, ele não aperta freio, ele não acelera, ele tá andando a velocidade constante. Aí qual a parte tu utilizaria do problema? Só a parte inicial aqui, ó. Tu saberia a velocidade, tu tem aqui o tempo que ele utilizou o celular, ou gastou aí, vamos lá, 5 segundos. Aí, Wendel, 5 segundos vezes 25 daria 125 metros. Então, assim, pode vir um problema desse tipo. Eu fiz um problema completo. Mas pode vir um problema desse tipo aqui, ó. O que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque o cara pode justamente trabalhar essa questão do perigo no trânsito, o que o cara pode fazer, o que não pode fazer envolvendo a física. Entendeu? Porque isso vocês vão trabalhar quando vocês estiverem lá nas campanhas educativas em escola, que geralmente a PRF também faz, vocês vão trabalhar com isso. Justamente, vocês têm que saber essas informações. Wendel, e a segunda parte? É o seguinte, essa segunda parte, que eu só da frenagem, o cara pode muito bem estar ali olhando o semáforo fica amarelo, aí tá lá amarelo para o vermelho. Será se vai dar tempo ele parar antes do semáforo fechar? Ou então, será se ele vai dar tempo parar antes do semáforo? Porque às vezes o cara começa, ele está com certa velocidade, aí o semáforo está do verde, fica no amarelo e instantaneamente muda para o vermelho, demora pouco. Aí o cara dá um tempo lá. Aí o cara começa a frear a partir do momento que muda para o amarelo. Será se ele vai parar antes? Depende da velocidade que ele vinha no percurso. Aí o cara pode te dar o seguinte: a distância entre o semáforo e o carro no momento que o sinal abriu, e aí ele aperta o freio. Aí tu utiliza essa mesma relação aqui, ó. Outra coisa importante, nesse problema, ele deu o coeficiente de atrito e deu a gravidade. Ele pode colocar na prova um problema que ele já dá essa aceleração aqui de frenagem. Ele pode já falar o seguinte, é um motorista, inclusive eu vi uma prova de simulado esses dias, prova de simulado, que tinha, e o cara já dava aceleração de frenagem, então não precisava tu calcular isso aqui não, ó. Já colocava esse valor aqui na fórmula e resolveu o problema.
Então, assim, galera, eu tô demorando aqui nesse problema aqui, porque ele é um problema muito importante. Aí, o que que eu falo, o que que eu recomendo para vocês? Se não ficou claro, depois assista a gravação novamente. Ou então, se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, entendeu? Wendel, me explica de novo aqui, me manda um áudio explicando essa questão aqui, porque nessa parte aqui eu não entendi bem, que eu vou, com certeza, dar esse feedback para vocês. Vamos para uma nova questão. Essa primeira questão, galera, envolveu movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e envolveu força de atrito, viu? É uma questão, foi uma questão bem completa. Por isso que eu demorei também um tempinho nela. E essa aqui, Wender, essa aqui é mais leve, galera. No último concurso, tinha uma questão que ele falou sobre trabalho realizado por uma força. Especificamente lá falou do trabalho da força peso. Na verdade, ele utilizou a expressão trabalho da força gravitacional, lá na prova. Trabalho da força gravitacional, lá na prova. Mas o trabalho da força gravitacional, galera, é o mesmo trabalho da força peso. Então, assim, ó, como é que a gente colocaria? O trabalho da força gravitacional e o trabalho da força peso é a mesma. Ela é calculada pela massa, gravidade e altura, mgh. Massa, gravidade e altura. Por exemplo, eu tenho um objeto que está a uma certa altura. Um objeto que está a uma certa altura. E ele despenca, cai, sei lá, ou então é lançado. Então ele vai ser lançado a uma certa altura. Qual foi o trabalho realizado pela força peso? É só você pegar a massa desse camarada, multiplica pela aceleração da gravidade, que aqui ele deu 9,8, e multiplica pela altura. Então foi isso que foi cobrado no último concurso, naquela situaçãozinha de um camarada com um revólver, um policial, e ele disparou, deu um disparo, e no disparo horizontal, o que acontece com a bala? Ela faz isso, ó. Sendo assim grosseiramente exagerado, a bala acontece isso. Ela cai, por que ela cai? Por conta da gravidade. E esse movimento horizontal é devido à velocidade com que ela sai do cano da arma. Então ela sai aqui com uma velocidade horizontal, a gente vai chamar de Vx, e ela percorre horizontal e vertical ao mesmo tempo, por isso que ela cai. E a questão lá falava o seguinte: se esse alvo aqui sair do lugar, se não houver aqui um alvo, tinha um alvo aqui, ó, na questão lá. Se esse alvo aqui não existir, sair do lugar, qual vai ser o trabalho da força peso? Viu? Qual vai ser o trabalho da força peso? É só você fazer o seguinte, galera. Como a força peso atua só na vertical, a força peso é a que é responsável para derrubar a bala. Então, ela vai ser. O cálculo aí seria o quê? Seria a massa da bala, óbvio, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pela altura. Então, esse aqui seria o trabalho da força peso. Eu estou abrindo um parênteses na questão, galera. Só trazendo uma informação que veio no último concurso. A massa da bala lá no último concurso foi de 15 gramas. Aí transforma para quilogramas. Depois eu vou falar para vocês que vocês têm que assistir um vídeo que eu comentei essa prova. A gravidade está aqui 9,8. E a altura, parece que lá na altura da prova, o cara colocou 1,5 m aqui, ó. Então, se eu colocar isso, resolvi uma questão da prova. Então, o Ender, e essa trajetória aqui, esquece. Ele está falando de trabalho da força-peso, o peso só é para baixo, só é para o chão. Então, essa trajetória aqui não interessa. Vou apagar tudo. Pronto, agora eu vou resolver esse problema aqui. O que é trabalho de uma força, sendo bem geral mesmo? O trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento. Por isso que o peso o trabalho da força peso seria mgh. Mg é a força peso e h é a altura, que é o deslocamento vertical. Isso, sempre por aquela fórmula lá. Porque o trabalho de uma força, galera, é isso aqui, ó. Força vezes deslocamento. Como o trabalho é força vezes deslocamento, o trabalho da força-peso é a própria força-peso vezes o deslocamento, que no caso do deslocamento seria a altura. Deslocamento seria a altura, tanto que ela cai. Aí o peso, vocês têm que lembrar lá do ensino médio, o peso é m vezes g, massa vezes a gravidade. Aí por isso que fica mgh. Por isso que o trabalho da força-peso fica mgh. Aí, galera, aí tem outra fórmula, para ainda. Eita, claro, temos que lembrar aqui que tem outra fórmula, viu, Lindenberg? Só que essa outra fórmula é o seguinte, ela já utiliza o teorema do trabalho, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética.
E a banca CESP já cobrou isso aí no concurso 2013. Wendel, qual é a outra forma? Diz assim, o trabalho também pode ser calculado. Trabalho de qualquer força, viu, galera? Não é força peso, não. Força peso só esse aqui mesmo, viu? Desculpa aí. Mas o trabalho de uma força qualquer pode ser calculado assim. Variação da energia cinética. Wendel, mas eu não sei nem o que é energia cinética. Como é que eu vou saber essa variação da energia cinética? Vamos lá. Trabalho de uma força é igual. Energia cinética seria energia cinética final menos energia cinética inicial. E o cálculo da energia cinética, galera, é esse aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Com isso, vamos resolver o problema. Só com essas informações aí, ó. Considerando que um veículo com massa igual a 1.200 kg se mova em linha reta com velocidade constante igual a 72 km por hora. E considerando ainda que a aceleração da gravidade seja igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Julga os itens a seguir. Eu acho que tem mais de um item aí, né? O primeiro item, galera. O trabalho realizado pela força resultante no percurso é igual a 200 kJ. Aí você está se perguntando, não sei nem para onde é que vai essa questão aí. Viu? O trabalho realizado pela força resultante é igual a 200 kJ. Vou dar uma dica para vocês, galera. Todas as vezes que o problema relatar que a velocidade é constante, olha só, a velocidade é constante e é 72 km por hora. E lembra, galera, tem que converter, viu? O Idenberg já acertou aí, ó. Se a velocidade é constante, galera, não tem aceleração. Show de bola. Perfeito. E para ter força resultante, tem que ter aceleração, galera. Por quê? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então é o seguinte, ó. A velocidade é constante. 72 km por hora. Isso quer dizer que não houve força resultante atuando no corpo. Pode ser que tenha forças aí existindo, mas a resultante dá zero, porque não tem resultante. E aí, Wendel, se a aceleração é zero, a força resultante também será o quê? Será zero. E como a força, o trabalho de uma força, é o próprio valor da força vezes o deslocamento, galera, se a força for zero, zero multiplicado por qualquer coisa, dá zero. Então, esse item aqui está errado. Eu vou dar outra informação sobre esse item. Então, o item já está errado por conta disso. Outra informação importante, galera, é o seguinte: o trabalho é igual à variação da energia cinética. Gente, informações importantes demais para vocês aqui, tá bom? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Para a energia cinética variar, gente, duas coisas têm que variar, olha só. O que é energia cinética? É massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A massa, gente, a massa não muda. A massa de um automóvel vai permanecer constante, né? Então é 1.200. Então a massa não mudou. E a velocidade também não muda, porque ele diz aqui que a velocidade é constante. Gente, se a massa não muda e a velocidade não muda, isso quer dizer que a energia cinética não vai mudar. Então, ou seja, não vai haver variação da energia cinética. A variação da energia cinética é igual a zero. Isso quer dizer que o trabalho também é zero. Se não tem variação da energia cinética, não tem trabalho. Então, eu quero que vocês entendam assim, galera. São duas formas para resolver o mesmo problema. Beleza? Então, eu estou falando isso aqui porque caiu no último concurso trabalho de uma força. Foi trabalho da força peso? Foi. Mas é importante vocês estarem ligados quanto a isso. Beleza? Eu comentei, gente, eu tenho um comentário de todas as questões do último concurso. Depois eu vou colocar o link aqui lá no grupo do canal para vocês assistirem todas as aulas depois com calma, né? É uma forma de preparação também. Olha só, o Q3. Agora o Q3 está certo. O Q3 está certo. Por que, Wendel? Porque não tem variação de energia cinética. Se você resolve o Q2, você mata o Q3. Wendel, bora calcular qual é a energia cinética desse carro, desse automóvel. É fácil, gente. A energia cinética é esse aqui, ó.
Ele não está perguntando. Deixa eu ver se ele pode perguntar no Q4, né? Mas não sei. mv ao quadrado sobre 2. Esse é o cálculo da energia cinética. Ele pode perguntar também. Não, meu chefe, eu vou disponibilizar para vocês, viu? Eu tenho um link lá no YouTube também. Vou passar para vocês. Galera, aí vamos lá. A massa, ele já disse lá no problema que era 1.200. E a velocidade, galera, muito cuidado. Eu falei para vocês que é necessário converter a velocidade, viu? Então a velocidade lá está de 72 quilômetros por hora. No último concurso saiu 720. Então, se sai 72 ou 720, é sugestiva a conversão. Então, eu faço o quê? Eu entro aqui, divido por 3,6. Sabe quanto é que vai dar esse valor, galera? 20. 20 metros por segundo. Gente, ganhei em tempo, tá? Olha só. 15, as velocidades que merecem ser convertidas. 36 quilômetros por hora dá 10. 54 quilômetros por hora dá 15. 72 quilômetros por hora dá 20. 90 quilômetros por hora dá 25. 108 quilômetros por hora dá 30. E aí, por aí vai. Certo? Eu coloco até 108, que geralmente as velocidades que a PRF utiliza. O cara não vai colocar um automóvel a 150 km por hora, pode até colocar, mas assim, você vai subindo aí, né? A cada 5, vai só multiplicando por 3,6 para saber quanto é que dá. Pra vocês ficarem na hora da prova, não perder tempo. Ah, lembrei. Então aqui, ó, deu 20 ao quadrado, né, sobre 2. Aqui vai dar, vamos resolver tudo aqui, galera, dá 1.200 vezes 400 sobre 2, né? Posso fazer assim direto, poderia simplificar logo 1.200 por 2, então aí dá quanto? 1.200 vezes 400 dividido por 2 dá 240 mil joules. O que que CESP gosta de fazer, galera, também? É tirar esses 3 zeros aqui, ó. Todas as vezes que o número é muito grande, a gente utiliza o prefixo. Então aqui, ó, a energia cinética seria, sabe quanto? 240 kJ. Só lembre, galera, que esse quilo representa 1.000. Esse casinho aqui, ó, representa 1.000. Então a gente lê o seguinte, ó. A energia cinética do automóvel durante o percurso é igual... A energia cinética, não estou falando de variação não, viu, gente? Cuidado, essa questão aqui, o item aqui é certo, viu? O item aqui é certo. Não houve variação de energia cinética. Eu estou falando do valor dela, não da variação. Então, durante o percurso, é 240 mil quilojoules. Esse casinho representa 1.000. Vamos adiante. Pessoal, essa questão aqui, eu vou logo assim dizer para vocês assim de forma clara. Cerca de 80% dos alunos, se cair essa questão na prova, eles errariam. A variação é zero, galera, é zero, viu? A variação é zero. Viu? Isso aqui é o valor da energia cinética absoluta do automóvel durante todo o percurso. Então ela não muda. Desde o início até o final, ela vai ser isso aí, de acordo com a leitura que o cara deu. Vou falar para você novamente. Essa questão aqui, que é a Q4, eu já fiz ela algumas vezes, eu sempre gosto de repetir elas, porque, cara, vai que cai. Uma questão parecida. O que está dizendo ela? Uma viatura da PRF, né, percorreu a metade de uma estrada com velocidade de 30 km por hora. A outra metade da estrada a 60 km por hora. De acordo com a cinemática escalar, julgue o item a seguir. Olha o que ele está perguntando, galera. A velocidade média da viatura no percurso total foi superior a 40 km por hora. Sabe o que a galera faz? Isso aqui, eu já fiz esse experimento, esse teste, com inclusive meus alunos do curso no início. Eu fiz um teste com eles. O que a galera gosta de fazer é o seguinte, ó. Isso aqui, vamos lá. Um automóvel percorre uma estrada. Tá aqui a estrada. Metade da estrada, eu vou colocar bem no meio aqui, ó. Ele percorre essa metade, vamos lá, distância D, e uma outra distância D. A metade ele percorre com a velocidade V1 igual a 30.
e a outra metade ele percorre com a velocidade V2 igual a 60, né? 60. 60 km por hora. Sabe o que a galera faz, gente? Eu acredito que você faria isso se eu fizesse um teste agora. Você sim. Não todos, né? Acho que a maioria. Professor, o que a gente vai fazer aqui? A gente soma e divide por 2. A gente tira a média aritmética. Se na primeira metade ele tira 30 e na outra tira 60, eu somo e divido por 2. É igual a nota lá, a média lá da faculdade, da escola, né? Soma a primeira com a segunda, divide por 2, tu tem a média total. Só que isso para cá, gente, não funciona em velocidade média. Todas as vezes que você se deparar com uma questão, cuidado, essa questão só serve quando a metade for metade de trecho, metade de estrada, metade de percurso, viu? Se fosse metade de tempo, aí estaria certo, é velocidade média. Calcularia a média aritmética. De novo, se fosse metade de tempo, você faria isso aí, eu daria 45. Soma e divide por 2. Mas quando for metade de percurso, metade de distância, metade de estrada, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Média harmônica, velocidade média total, 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Isso aqui não ensina em qualquer curso, não. Aí o cara vai ficar assim, perdido. Meu Deus, será assim? Será como é que faz aqui? Será como é que faz? Aí a galera que não estudou física, que pensa assim, não, vou deixar a física em branco. Nessa questão ele pensa que é fácil a questão. Ah, essa questão aqui eu vou marcar ela, ó. Meu Deus, essa questão tá fácil demais, gente. 30 mais 90 dá 45. Né? Aí o cara marca certo, ó. Por quê? Vai somar dividir por 2. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí vai ter essa mudança. Então aqui eu apago, não é certo, viu? Eu apago e vou fazer agora a soma. Quer dizer, a multiplicação, né? Velocidade média total, 2 vezes 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. Vai dar quanto aqui? 2 vezes 30, 60 vezes 60, galera, dá 3.600. 3.600 dividido por 90. Né? Só somar aqui embaixo. Corta logo o zero com zero aí, ó. Corta esse com esse. 360 por 90, sabe quanto é que vai dar? 40 km por hora, certinho. 40 km por hora. E esse valor não é superior, essa velocidade que a gente encontrou, não é superior a 40 km por hora. Aí, eu já fiz, é verdade, Tomás, eu tinha feito ela lá. Coloquei ela lá. Então, você entende, galera, que não utilizamos. Rapaz, o cara já chegou. Essa aí acho que é a segunda aula, né? É a segunda ou é a primeira, não sei. Mas é importante ir lá para o PDF comentado, viu? Tamo junto. Então, galera, não tem errado. Muito cuidado mesmo. Essa aqui foi eu repeti, né? Aí eu fiz uma repetição aqui de questão, deixa eu ver. Ela é a mesma primeira, então eu vou pular aqui para essa. Essa aqui. Qual movimento você fala? É movimento uniforme. Viu? Esse aqui também continua sendo movimento uniforme. Por que, Wendel? Porque ele só percorre um trecho a 30 km por hora, normal, até aqui é movimento uniforme, e depois ele muda. Então a gente divide, MRU, a gente divide o movimento em duas partes, beleza? É o movimento uniforme, viu? Show de bola? O Wendel não seria movimento variado, não seria não. Apesar de ter velocidade mudando, mas assim, não tem, ele não relata uma aceleração. Ele só fala, o cara percorreu a 30, eu acho que quando deu um 30, ele instantaneamente acelerou, aí deu 60 e pronto. Não interessa essa aceleração, certo? Então o problema não nos relata isso. A gente corre para cá para sexta. Essa quinta aí foi só um erro aí de coisa, né? De negócio. Gente, no último concurso, e no último concurso caiu uma questão de aceleração centrípeta e velocidade máxima numa curva. Vocês percebem, gente, que todos as minhas análises aqui, ó, estão sim relacionadas, estão bem dentro da esfera de polícia rodoviária. É carro freando, deixa eu ver o que mais. É velocidade em trajeto. Qual foi aquela lá?
trabalho de uma força, apesar de que isso aqui não é muito, mas PRF cobra, né? Então, assim, a análise está legal. Um carro percorre uma pista circular de raio R, contida em um plano horizontal. Então, essa é uma curva normal, é como se fosse uma rotatória. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é μ. Ele não dá valor, ele só diz que é μ. E no local, a aceleração da gravidade tem módulo igual a g. Considerando desprezível a influência do ar, sempre a CESP costuma cobrar isso aqui, julga os itens subsequentes. Galera, muito, mas muito cuidado com esse tipo de tema aqui, ó. Isso aqui parece uma pegadinha. A velocidade máxima desenvolvida durante a curva é inversamente proporcional à massa do veículo. Aí a gente raciocina bem. Cara, é o seguinte, se for um carrinho, tipo assim, um Up, se for um Onix, se for um Corolla, tanto faz, ele precisa ter uma velocidade ali máxima que ele consegue fazer a curva sem derrapar. Mas se for um caminhão ou uma carreta, opa, eu acho que ele tem que ter velocidade menor, porque o caminhão é muito pesado, ele pode. Essa análise, galera, ela é muito intuitiva e ela parece muito verdade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, quanto maior a massa, menor a velocidade. Só que esquece isso aí, viu, gente? Esquece a partir de agora. A velocidade máxima numa curva com atrito não depende da massa do veículo. A resultante é a força centrípeta, que no caso vai ser a força de atrito. Pronto, olha só, como você falou isso aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui um negócio aqui, se eu consigo manter. Justamente só para garantir, galera, a ideia que ele falou aí, eu vou garantir para vocês que não depende da massa. Vamos ver aqui, vamos fazer aqui uma curva. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer essa curva. Beleza, está aqui. Uma curva. Vamos colocar aqui alguma coisa representando um carro, né? Vou colocar aqui a pistazinha, ó, para ficar mais bonitinho. Aí vamos colocar aqui um quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui representa um carro que está fazendo essa curva. Pessoal, isso, cara, vai dar certo. Olha só, o que vai acontecer? Quando esse carro faz uma curva, toda a trajetória curvilínea, ela representa uma força centrípeta. E uma aceleração centrípeta que caiu no último concurso. Foi uma questão parecida com essa aqui, ó. Então, essa força sempre vai apontar para o centro da trajetória circular. Então, aqui eu vou chamar de força centrípeta. Só que a força centrípeta, galera, ela é a resultante no percurso. Viu? Força centrípeta é a resultante no percurso. Então, assim, esse carro derraparia saindo da curva para cá. Ó. Ele sairia saindo da curva para lá. Só que existe uma força que impede essa derrapagem. E essa força é a própria força de atrito. Força é a força de atrito. Como a força centrípeta ela não existe por si só, ela é uma resultante, que a gente chama também de força resultante centrípeta, eu posso dizer o seguinte, a força centrípeta é igual à força de atrito. Aí, bora lá, como é que a gente calcula a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Isso aqui é a força centrípeta. Como é que a gente calcula a força de atrito? É o μ vezes a força normal, gente. E como o problema relata que a superfície é horizontal, sempre em superfícies horizontais vamos considerar a normal igual ao peso, mg. Anota aí, ó, horizontal, superfície horizontal. Como a curva é horizontal, vamos considerar assim que eu acredito que é dessa forma que ele vai conseguir. Pronto. Nesse caso, ó, vamos lá. Todas as vezes que esse carro for fazer essa curva aqui, ó, ele tende a sair, ele derraparia saindo da trajetória. Ele sairia para fora da curva.
é o fora da curva. Só que assim, para ele não ir para lá, quem é que sustenta ele? É o atrito. Então, o pneu e o chão. É o atrito entre o pneu e o chão que sustenta ele para cá. Só que esse atrito puxa ele para o centro da curva. Então, como a força centrípeta ela não é uma força que existe por si só, ela depende, ela é uma resultante, a gente chama de força resultante centrípeta. Então, ela vai ser a soma das forças que agem na direção do raio. Então, por isso que eu digo que a força centrípeta ela vai ser igual à força centrípeta, nesse caso aí. Foi o que foi cobrado no último concurso também. Então, como é que ficaria aqui? Ó? A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a μ vezes m vezes g. E aí, galera, o que eu faço aqui? Ó? Como a massa é igual dos dois lados, eu posso cortar. Aí você já percebe. No caso, quem age aí, irmão, é só a força de atrito. Como existe uma curva, essa força de atrito, percebe, ela é a força centrípeta, porque em toda curva, a gente chama força centrípeta, irmão, é porque a gente acostuma falar desde o ensino médio, força centrípeta, mas a gente deveria falar o seguinte, ó, deveria falar assim, força resultante centrípeta. Porque a força centrípeta, ela não existe se não houver forças atuando no centro do raio. Por exemplo, numa corda, vou trabalhar aqui, eu vou pegar aqui uma cordinha, e vou colocar uma pedra aqui nessa corda e vou começar a rodar. Então, quem é que sustenta essa corda rodando aqui, nessa trajetória curvilínea? Quem é que sustenta ela? É a tração, é a corda. Então, nesse caso, a tração seria igual à força centrípeta. Então, ela é que sustenta. Beleza? Então, eu só quero que você entenda o seguinte, a força centrípeta ela não existe por si só. O que existe aí é a força de atrito. Então, como a força centrípeta ela tem uma relação com o raio, a gente utiliza isso aqui. Ó. Essa informação teórica aqui, ela, assim, não é, nesse momento, não seria tão relevante. Beleza? Mas é importante você guardar isso aí, né? Então, relevante, mas é importante, claro que essa informação que eu estou dando agora. Acho que a banca não cobraria isso, não. Então, a velocidade ao quadrado seria igual a μ vezes g. E o raio que está dividindo aqui, galera, ele vai passar multiplicando. Então, fica assim, ó. Então, perceba que a velocidade não depende da massa. Aí vamos voltar para cá, ó. A velocidade máxima desenvolvida durante a curva é inversamente proporcional à massa do veículo. Errado. A velocidade não depende da massa. E segundo, a velocidade máxima do veículo para percorrer a curva em segurança sem derrapagem é igual a, é dada pela expressão V, raiz de μRG. Gente, CESP também gosta de fazer isso aqui, ó. Nem coloca, não coloca valores, ela coloca apenas o valor da velocidade máxima em curva. Então, essa informação guarde. Eu vou já fazer uma questão com números, né, essa aqui. Então, guarde essa informação aqui, IRG. Velocidade. Wendel, de onde foi que você tirou esse valor aqui? Esse aqui é certo, viu? De onde foi que você tirou esse valor aqui? Ó? Daqui, ó. Wendel, mas não tá MIGR, lá deu MIRG, tanto faz, galera. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu passar esse 2 aqui, ó, ele pode passar assim, ó. V raiz quadrada de MIRG, de MIGR, de GRMI, tanto faz. Só tirar a raiz. Show? Adiante, galera. Agora acho que essa aqui, pronto. Essa aqui é bacana. Essa questão aqui é a que vai fazer a gente. Ela é parecidíssima com essa análise anterior. Análise anterior. E aqui. Vamos lá. Um estudante. Eu quero fechar aqui, pronto. Um estudante indo para a faculdade em seu carro desloca-se num plano horizontal, no qual descreve uma trajetória curvilínea de 64 metros de raio, com velocidade constante e imóvel. Entre os pneus e a pista, o coeficiente de atrito estático é de 0,40. Considerando-se a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo quadrado e a massa do carro 1.200 kg, julgo os itens a seguir.
Caso o estudante resolva imprimir uma velocidade de módulo 60 km por hora ao carro, ele conseguirá fazer a curva em segurança sem que haja derrapagem. Galera, essa questão aqui você mata. É só você fazer isso aqui, ó. O que ele está querendo saber? Ele te deu aqui algumas informações. Eu vou anotar aqui os dados, né, gente? Fica mais prático quando a gente tem os dados em mão. Deixa eu anotar aqui. Ele deu o raio da curva, 64 metros. Ele deu o coeficiente de atrito, que é 0,40. E ele deu a gravidade, né, que é 10. E deu também a massa do veículo, que é 1.200 kg. Galera, velocidade máxima em curva com atrito. Raiz. Não precisa nem se fazer muita coisa, não. Mi, R, G. Velocidade máxima, Wendel, em curva com atrito. Qual é a velocidade que esse carro precisa imprimir? Ou seja, que ele não pode ultrapassar, na verdade. Para que ele não derrape. Mi, 0,40 ou 0,4, viu, gente? Se fizer isso é precisão. 64 e 10. Vê quanto é que dá isso aí, né? Então vai ficar 0,4 vezes 64 vezes 10. 256, galera. A velocidade máxima é igual a raiz de 256. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é 256, galera? 15 vezes 15, 225. Acho que é 16. Né? Só fazer aqui para confirmar. Né? 16. Então, a velocidade máxima, muito cuidado agora, galera. Esse veículo pode ter, na verdade, é 16 metros por segundo. Wendel, por que é metros por segundo? Porque, ó, raio está em metro, a gravidade em metro por segundo quadrado, viu? E o mesmo tempo de idade. Então, aqui vai dar metro por segundo. Só que no problema, ele está me perguntando aqui, ó, em quilômetro por hora. Então, como é que eu faço? Eu multiplico aqui, ó, por 3,6. E aí a minha velocidade máxima vai ser de, sei lá, 16 vezes 3,6, 57,6 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade máxima que o carro pode imprimir na via, né, para que não derrape. Se o estudante resolver colocar uma velocidade de 60 km por hora, ele vai derrapar. Então, ele não conseguirá fazer a curva em segurança. E tem errado. Essa questão é muito boa. Questão muito, muito boa mesmo. Viu? Vocês terem ideia, é um perigo, né? O cara pode colocar uma situação de perigo aí na estrada. A velocidade escalar máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a sua massa. E aí, agora vocês vão resolver essa daí, a 9. Essa 9 aí está de graça. Tem nada a ver, né, galera? Nós havíamos falado que a massa não influencia na velocidade máxima no corpo. Apesar de que mas parece verdade, professor. Parece, cara, mas que tem errado. Viu? Se diminuir a massa, não vai adiantar, não vai acontecer nada. Outra situação envolvendo trânsito. Se diz, vamos conversar com o Hot. Hot, eu posso elaborar as questões aí da CESP? Por gentileza, me permita. Eu colocaria questões nesse naipe. O cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma curiosidade, antes de resolver isso aí. Eu hoje, essa madrugada, eu sonhei resolvendo a prova da PRF, galera. Prova de física, óbvio, né? Só que
Aí, interessante que eu resolvi algumas questões, estava lá, na verdade, algumas questões que eu elaborei, óbvio, que estão na lista, e aí outras questões que eu não, que na verdade não foi nem conseguir, eu acordei antes de resolver as outras questões, que foram relacionadas a um conteúdo que não está lá, era óptica. Eu não lembro quais são as questões, mas foi questões que eu já conhecia, né? Rapaz, eu acho que estava falando assim, pronto, eu dei aula terça-feira na turma de questões, só pra gente quebrar um pouquinho aqui o gelo. Eu dei aula na turma de questões terça-feira, e aí eu falei pra galera, rapaz, pessoal, eu queria tanto sonhar com essa prova, essas questões aí pra passar pra vocês aí. Aí, pronto, aí quando foi ontem eu sonhei. Ontem não, de ontem pra hoje. De ontem pra hoje. Pelo amor de Deus, quem sabe, né? Esses dias, pessoal, esses dias não, mas quando for início, agora em fevereiro mesmo, esses dias mesmo, em fevereiro, né? Eu vou tirar alguns dias para gravar alguns vídeos no YouTube de temas mais importantes aí, algumas dicas importantes, principalmente teoria, né? Certo que gosta muito de teoria na parte de física. Bora finalizar aqui essa questão. O cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer a sua inércia de movimento. Isso é verdade, é uma questão muito fácil. Viu? Isso é verdade, galera. O que acontece? Bora tentar discutir aqui as três leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Então você está aqui. Vamos lá no vagão de um trem. Está aqui no vagão de um trem. Vamos lá que você esteja aqui. Esse trem está com velocidade constante. A velocidade não muda. Ele pode estar em velocidade constante. Show de bola? E aí você, gente, não sente nada aqui. Você fica de boa. Você fica de boa aqui, ó. Mas se o trem frear ou acelerar, isso quer dizer o quê? Ele sofreu alteração de velocidade. Existiu uma aceleração. E se existe aceleração, existe força resultante. Massa vezes aceleração. Então, se esse trem mudar a velocidade, nós sentimos essa ação. Por conta da nossa inércia. O que a inércia diz? O corpo, ele precisa, ou então ele tem a tendência de ficar na situação que ele estava, ou em repouso, ou em repouso, ou em MRU. Gente, não é só repouso, não. E não é só movimento. Tem que ser repouso ou movimento retilíneo uniforme. É por isso que quando o carro faz uma curva, a gente tem a tendência de ir para o lado. Por exemplo, o carro faz uma curva para a esquerda, a gente vai para a direita. E nem é uma força que age na gente, não, galera. É a nossa tendência de permanecer em linha reta. O carro estava direitinho aqui, numa linha reta. Aí, de repente, ele muda a direção. Aí, força centrípeta, força de atrito. Então, aí você tende a ficar naquela linha reta. E com aquela velocidade. Aqui, ó, o camaradinho está parado. Só que ele está em movimento, com a mesma velocidade do trem. E se o trem freia de repente, ele vai para frente. Com a mesma velocidade que o trem tinha antes de frear. Então, é basicamente isso. Se o trem estiver parado, o trem está parado, de repente ele aumenta a velocidade, acelera. E aí esse camarada também vai sentir um impacto e vai vir para trás. E no caso dos automóveis, é a mesma situação. Você está ali dentro do carro, como passageiro, está ali de boa, mexendo no celular, sem cinto de segurança. Aí o carro vai a uma certa velocidade. De repente, o carro encontra um obstáculo, um cachorro passa na via. Aí o carro para de repente, né, por conta de viu alguma coisa aí na via. E aí o camarada é lançado para frente por conta da inércia. Professor, o carinha está parado em relação a quem está dentro do ônibus e só isso, né? Isso mesmo. O carro, por exemplo, o rapazinho está parado. Nesse caso, se o trem se move com velocidade constante, ele está parado com quem está dentro em relação a quem está dentro do trem. Mas quem está aqui fora vai ver ele em movimento. Então, em relação ao trem, ele está em repouso. Em relação a quem está, é a questão lá de referencial, né?
Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam também é essa questão aí da ação do cinto de segurança. Qual é a ação? É vencer essa, essa diferença de velocidade, ou vencer a ação da inércia, posso dizer assim também. Então, o cinto de segurança, ele tenta equilibrar, ele aplica uma força para que te segure. Então, essa questão de repouso e movimento, só para a gente terminar aqui essa análise, né, da primeira lei, é o seguinte: o corpo, ela pode estar, por exemplo, eu estou nesse momento em repouso. E eu só vou sair daqui se existir uma força resultante diferente de zero que atue sobre mim. Por exemplo, se eu começar a caminhar, então eu estou saindo daqui, eu tive que exercer uma força no chão para caminhar, e o chão exerce uma força de reação sobre mim. Então o chão me empurra para frente. Então existe uma força resultante. Então aí eu saio de inércia. Mas, professor, se você começar a caminhar com velocidade constante, aí eu estou exercendo uma força em que a resultante vai ser zero. Certo? Então existem forças atuando sobre mim, a força de trás para frente, ela anula, na verdade, ela se anula e vai ficar sendo uma resultante zero se eu conseguir velocidade constante. Qual é a segunda lei de Newton, galera? Essa força aqui, ó. Essa segunda lei é isso aqui, ó. Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton é ação e reação. Então, por exemplo, se um carro bate num poste, a força que aí o cara pode falar o seguinte: ah, o carro amassou todinho, o poste só inclinou um pouco. Aí o cara pode dizer assim: ah, a força que o poste aplicou sobre o carro foi maior, porque o carro deformou mais. É mentira. O carro deformou mais porque ele é menos resistente do que o poste. Eu vou dizer uma curiosidade para vocês, pode ser que vocês já saibam disso, galera. Você vê aí na internet os memes. A galera fala o seguinte: cara, antigamente, meu pai tinha um Chevette, tinha um Opala, tinha aqueles carros, né, que era todo feito, feito de ferro, né? Todo no ferro. E aí o cara batia e não acontecia nada. Tipo, o carro, ele tá ali, amassava um pouquinho, uma besteira de nada. Hoje em dia, parece que os carros são feitos de açúcar. O pessoal fala assim. Porque qualquer batidazinha, inclusive eu estava esse dia na frente de uma escola, aí um carro, ele freou, de repente, triscou no outro carro, o carro capotou, isso numa via, pessoal, de 40 km por hora. E o cara bem devagarinho, o carro capotou e amassou todinho. Meu Deus do céu, a gente nem viu, só aquela pancada, amassou todinho o carro. Porque o carro hoje é feito de um material, uma fibra que é menos resistente, é mais elástico, né? E, ou seja, para que essa força, não, essa energia de impacto não seja transferida para os ocupantes do veículo. Então, o carro, toda a sua parte ali, ela consome toda a energia, toda não, uma boa parte da energia, e dentro você sofre menos impacto. Por isso que às vezes as pessoas, mesmo nesse, meu Deus, o cara saiu vivinho, saiu bonzinho, o cara não aconteceu nada com ele, que às vezes esse impacto foi minimizado. Agora, por exemplo, sequelas grandes é quando um carro desses aí que não armazena energia, transfere todo para você. E principalmente quando você tá sem cinto. Aí o cara bate o carro não aconteceu quase nada, mas morreu, pô. Poxa, o carro não aconteceu nada. Vamos lá, o Cristiano perguntou o seguinte: professor, por que um lutador de boxe, ao desferir um soco em seu adversário, esse sente a dor e o lutador sente menos? Já que a terceira lei de Newton fala que as forças de ação e reação são a mesma. Ou pergunta massa, macho. Vamos lá. A força de ação e de reação é a mesma. Só que o lutador que levou o murro, por exemplo, é no rosto, é uma parte mais sensível. A força de reação ela vai ser a mesma. Ou seja, a mesma força que o cara aplica na mão é a mesma força que a mão aplica no cara. Aí só que é o seguinte, tu tá com a luva e tua mão é mais resistente. Por exemplo, se nesse momento aqui eu der um murro na parede, cara, a força que a minha mão exerceu na parede, a parede não aconteceu nada. Mas a força que a minha mão exerceu na parede foi a mesma que a parede exerceu na minha mão. Ainda mais não tem sentido. Tem, é porque a parede é resistente. Eu não. Eu sinto dor. Eu sou, por exemplo, no meu rosto, professor, se der um murro aí bem no seu. Né, e você vai sentir muita dor, mas minha mão não vai sentir nada. A força é a mesma. Agora o impacto, na questão
A sensibilidade é diferente. Então, ação e reação, ela acontece sempre com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Parece assim ser loucura, né? Mas é isso mesmo. Por exemplo, vamos analisar outra situação, irmão. Um caminhão e uma moto. Os dois batem de frente. Aí o cara pode pensar o seguinte, não, cara, a moto estragou todinho, o caminhão não aconteceu nada. Mas a força que os dois aplicaram simultaneamente foram iguais. Só que é o seguinte, o caminhão aguenta mais pancada. É igual a mão, né? Aguenta mais pancada. A moto não. É a mesma força, mas dirigida proporcionalmente para quem aguenta mais ou menos. Entendeu aí a ideia? É basicamente isso. Cara, que massa. Gente, essa questão caiu no último concurso. Só para vocês terem uma ideia. Esse texto é extraído do último concurso. Esse texto é extraído do último concurso. E essa questão também. Então, assim, tem questões, pessoal, que só com essas informações que eu estou passando para vocês aqui, eu acredito que vocês lembrarão. Claro que vocês vão depois revisar esse material que eu estou passando para vocês, as questões que vocês estão fazendo, revisem isso com calma. E no dia da prova, você pode estar assim, eita, cara, eu estou fraco em física, estou fraco em física. Quando tu lê um problema, claro que não vai ler e não vai ficar na dúvida, tem que ter certeza. Não vai marcar a questão na dúvida, galera. Eu digo o seguinte, não vá para deixar em branco. Só deixa em branco se for necessário. Se você quiser ler uma questão aqui, não, cara, o professor falou naquele dia. Não, eu vi no material essa questão que era certa, parecida com essa aqui. Então veja direitinho, analise e faça. Agora, se você der uma dúvidazinha assim, meio que marota, né? Às vezes dúvida ela vai vir, né? Mas adquira confiança nessas listas de exercícios que eu dei para vocês. Vamos lá. Ó, um veículo, isso aqui veio do último concurso, de 1.000 kg de massa, que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de 50 metros de raio. Percebe, gente, como essa questão aqui foi eu que elaborei, ó. Viu? Ela é parecida com o texto dessa questão aqui que caiu no último concurso. Então, que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é de 0,60. A partir da situação, julgue o item a seguir, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8. Olha só, galera. Eu estou trazendo para vocês novamente. As questões que eu coloquei para vocês aqui durante a revisão, as questões que estão lá no Drive, que vocês têm acesso, não foi questão à toa, não. Eu tenho muitos colegas, quer dizer, alguns colegas, né, alguns conhecidos, que inclusive são professores de. Cara, esse aqui deu trabalho, macho. Eu estou com tanto tempo. Tudo isso foi criado à mão. Algumas questões eu adaptei, outras questões eu peguei ali. Mas não é questão, o cara chega ali, deixa eu pegar uma questão do Enem, deixa eu colocar aqui. Dá certo. Dá certo. Inclusive, eu vou falar para vocês aqui no finalzinho, pessoal. Duas questões do Enem que caiu nesse último Enem agora. É importante que vocês façam ela. Viu? Tentem fazer. Depois eu vou colocar a gravação dela, vou fazer a gravação delas e vou colocar no meu canal do YouTube. Então é importante que vocês se inscrevam lá. Esses dias agora em fevereiro eu vou colocar várias dicas. Essas duas questões, elas são questões muito boas e parecem muito com a atividade policial. Só vou explicar mais ou menos como é que ela era. Era 3 semáforos. E o cara queria, saindo do primeiro, não parar em nenhum dos outros dois. Certo? Então, para isso, a gente tinha que sincronizar o semáforo de acordo com quanto tempo vai abrir o segundo, quanto tempo vai abrir o terceiro. Era mais ou menos assim a questão. Então, é uma questão boa, envolve movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque ele acelera o carro até chegar a 72 km por hora, olha só o que eu falei para vocês, e depois permanece com uma velocidade constante. É uma questão muito boa. Inclusive, agora há pouco eu mandei um áudio, uma explicação para um aluno também, lá da turma. Ele me perguntou, professor, essa questão aqui. Eu, mandei um áudio para ele, ele entendeu a questão. Depois eu vou fazer ela também no YouTube. Considere que esse veículo colida com outro veículo. Isso aqui é colisão. Ó. Último concurso. Mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas sobre ele. Nesse caso, segundo a lei da conservação da quantidade de movimento, as somas das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Gente, isso aqui é pronto.
que significa o sistema ser isolado? Vou te explicar. Está aqui um automóvel, está aqui outro automóvel. Esses dois se chocaram. Então, assim, Wendel, quais são as forças que agem aqui? Somente, pronto, somente a ação e reação do choque. Wendel não tem outra força que age, não? De ter, tem. Só que a resultante dela é nula. Então, assim, quando a gente fala, ó, nem existem forças externas, é porque ele desconsidera que o peso, porque o peso não vai influenciar no movimento. A normal não vai influenciar. Então, é como se não existissem outras forças atuando no corpo. Somente eles dois. A força só é a força de impacto. Então, são forças internas. As forças internas que eu pego o sistema, só esses dois aqui envolvem. Então, não tem outra força aqui atuando fora desse movimento. Então, esse é o movimento ideal. É o que a gente vai encontrar lá na prova. Então, todas as vezes que a gente considera um corpo isolado de forças externas, não tem forças externas atuando sobre ele, a conservação da energia, desculpa, a conservação da quantidade de movimento, ela é válida. Então, esse item está totalmente correto, galera. Esse aqui, ó, é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que o que é quantidade? Você nem, professor, nem sei o que é quantidade de movimento. É o produto da massa pela velocidade. Agora sim, a quantidade de movimento, ela depende da massa. Por exemplo, Wendel, quem tem quantidade de movimento maior na mesma velocidade? Um caminhão ou uma moto? Claro que é um caminhão. Ou seja, o caminhão, se eu pegar a massa do caminhão e multiplicar pela velocidade, ela vai ser maior do que eu multiplicar a massa de uma moto do que com a mesma velocidade. Então, aí nesse caso, o que acontece? A quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então, é isso que acontece. Então, essa questão, galera, só isso aqui, só era a teoria. Isso aqui na minha aula, lá no curso, eu tenho uma aula que é a aula de número 20, são 20 aulas, né? A 18, 19, 20, e discute tudo isso aqui, inclusive trabalha processos de colisão. Então, guarda essa informação. Isso aqui é teoria, galera. A questão teórica caiu no último concurso. Isso é em colisões, isso mesmo. Olha, é o mesmo texto. Gente, olha só que coisa legal. É o mesmo texto. Deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo texto da questão anterior. E essa questão caiu também no último concurso, galera. Eu tô colocando aqui, ó. É uma questão que caiu no último concurso. Não sei se eu adaptei alguma coisa, porque teve algumas questões que eu mudei velocidade, eu mudei raio, só pra gente fazer no mesmo nível. Então eu vou liberar da última. Isso, eu nem coloquei, né? Certo. E é certo, viu? Permanece constante, isso mesmo. Q12. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Galera, olha o que é aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre o raio. Isso aqui é aceleração centrípeta. Caiu no último concurso. Não estou colocando assim coisas, professor, vai estar um pouco difícil. É, cara, física não é fácil. Estou tentando, assim, trazer tudo aquilo que pode cair. Aí você vai o quê? Vai focar nesses conteúdos, né? Depois, se possível, em outros conteúdos também que complementam esse, mas é por aqui o caminho. O N da velocidade, galera, muito cuidado. Quando tiver questão com gravidade, raio e metro, converte a velocidade. E essas velocidades que eu falei para vocês no início, ó, 36, 54, 72, 90, opa, converter, aqui vai dar 15. Dividir por 3,6.
Dá 15, né, Wena? Beleza. A aceleração centrípeta agora vai ficar 15 ao quadrado sobre o raio, que é 50. Que vai dar 225, né? Dividido por 50. Não sei quanto é que dá, galera. Dividir por 50 é multiplicar por 2 e voltar uma vírgula, duas vírgulas. Então, seria 225 vezes... 225. A Natália já fez. A Natália tá se garantindo, mano. Essa mulher é pancada, viu? Pensa, eu vou fazer na calculadora, a mulher fez aí. Professor, eu aqui na calculadora. Será? 4,5. Ah, gente, pelo amor de Deus, ó. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Ô, galera, a gravidade aqui, macho. 9,8. Olha a aceleração que deu, ao quadrado, hein? Olha a gravidade que deu, a aceleração que deu. Então, item errado, viu? Último concurso. Aí não adianta, o cara não precisa, assim, cobrar questões. Eu vi alguns cursos, eu havia falado, era isso, né? Eu vi alguns cursos não, algumas questões, né? Aí é fora. Eu não sei, não sendo antiético, né, falando de outras pessoas, mas assim, o cara colocava a questão assim, totalmente fora do contexto, macho. Aí às vezes cansa o aluno, às vezes faz com que o aluno perca a cabeça, perca a noção, estuda aquilo que não é necessário, estuda de uma forma errada. Então, bora direcionar a galera, macho, para o caminho certo. Por exemplo, o cara que nunca viu uma prova da PRF, esses dias o cara me pedindo material, queria assumir uma turma presencial lá na cidade, não vou nem dizer qual cidade, pode ser que o cara vem assim, pô, mano, senta aí, programa, lê as questões anteriores e faz, e monta o teu curso, certo? Então, é assim, isso aqui eu passei muitos dias aí, mano, estudando, lendo as questões e fazendo tudo de forma a trazer o melhor que eu posso para os meus alunos, enfim. Olha essa questão, galera. Um policial necessita de instruções e cursos para aprimoramento de técnicas de tiro. Aí seria assim, eu vou precisar fazer essas instruções lá no CFP. Durante a instrução, e curso, ou curso, né, o policial adquire conhecimento necessário para o correto manuseio de armas no intuito de buscar a padronização de procedimentos operacionais, bem como de garantir maior segurança, tanto do policial quanto para os envolvidos na ação policial. Durante a instrução, os policiais efetuam disparos de várias distâncias e enfrentam situações que se assemelham à realidade encontrada no serviço diário, visando ao melhor atendimento durante ocorrências envolvendo confronto armado. Ao efetuar um disparo, o recuo da arma está relacionado com o princípio da conservação do momento linear, quantidade de movimento. E também a ação e reação, né, galera? Quando você dispara, você pega uma arma, dá um disparo, as forças que agem para frente, elas também agirão para trás em reação. Ou seja, existe uma explosão, né? O projétil é disparado e ele vai para frente, mas ao mesmo tempo, essa bala que vai, ela também exerce uma força de reação. Ao efetuar um disparo, o recuo de arma está relacionado com o princípio da conservação do isso eu estou repetindo. Nesse caso, o ocorre para compensar a quantidade de movimento adquirido pelo projétil. Normalmente, a quantidade de movimento do retrocesso é absorvida pelo corpo do policial que dispara a arma. É óbvio, o cara está segurando. Não sei que seja um fracote, né? Dispara a arma, e a arma volta. Não pode voltar, não. O cara tem que sustentar ali, mesmo que tenha um recuo, mas é mínimo. Com base no princípio da conservação do movimento. Uma das armas utilizadas pela Polícia Brasileira é a carabina .40. Supondo que essa arma, quando completamente carregada, tenha massa de 3.000, massa da arma, eu vou colocar assim, ó, massa da arma. Eu vou colocar em gramas, eu vou explicar por quê, ó. 3.500 gramas. E dispare um projétil de massa do projétil, igual a 10 gramas. Por que eu estou colocando a massa da arma em gramas? Para ficar igual às unidades de medida. Aí eles, ó, a carabina .40, ela completamente carregada tem a massa de 3,5 kg, né? E dispara um projétil de 10 gramas, com velocidade estimada de 450, a velocidade do projétil, 450 metros por segundo ao quadrado.
metro por segundo, que ao quadrado é metro por segundo. É porque lá menos 1 também é a mesma coisa, isso aqui, ó. Você está multiplicando e vai o menos 1 para cima. Mas é a mesma coisa. A partir dessa situação, julga os itens seguintes, desprezando quaisquer forças dissipativas e considerando a gravidade 9,8. A velocidade de recuo da arma é igual a 2 nonos metros por segundo. 2 sobre 9, né, que é 2 sobre 9, viu, galera? Metros por segundo. Pessoal, como calcula a velocidade de recuo? Eu vou colocar rapidinho aqui, é muito fácil. Sempre você vai pegar o seguinte, ó, a quantidade de movimento da arma, como é a conservação, ó, princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso quer dizer que a quantidade de movimento da arma, né, antes, na verdade, que depois do disparo da arma, tem que ser igual à quantidade de movimento do projétil. Porque é instantâneo. Entendeu? Quando ele sai, então a quantidade de movimento que a arma adquire tem que ser igual à quantidade de movimento do projétil que sai. Então, bora lá. O que é a quantidade de movimento? Seria a massa da arma vezes a velocidade da arma. Isso aqui seria a velocidade de recuo. E a quantidade de movimento do projétil? Massa do projétil vezes a velocidade do projétil. E agora só colocar os valores na fórmula. Aqui vai ficar 3.500 vezes velocidade de A é igual a massa do projétil, que é 10, vezes 450. E, macho, isso aqui vai dar um valor assim meio estranho. Deixa eu procurar aqui onde fazer. Vou fazer aqui, ó. Galera, vai dar assim, velocidade de A. Multiplica aqui, ó. Vai dar 4.500 dividido por 3.500. É isso mesmo. Corta aqui 2 zero com 2 zero. Pronto. Aqui 45 por 35. Ah, galera, isso aqui vai estar longe, tá certo. Eu vou explicar para vocês porque já para vocês entenderem aqui, ó. 45 sobre 35. Aí a gente pode simplificar, né? Por 2, no caso aí por 5, né? Por 3, só dá por 5, né? Que daí é 9 e 7. 9 por 7. Sabe como é que eu mataria esse problema? Falaria o seguinte, ó. Cara, o de cima é maior do que o de baixo. Aqui o de cima está sendo menor do que o de baixo. Então não tem como isso acontecer. Então esse item aqui, ó, tá errado. Você pode fazer depois a conta, viu, galera? Ó, ficaria assim, ó. O que eu faço? Eu por 5, né? Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, vou fazer aqui, ó. Já sabe o que eu estou fazendo. Por 5 dá 9 e por 5 dá 7. Então, aqui não pode mais, não dá nem para simplificar mais. Entendeu? Então, não tem o que simplificar. Então, esse item aqui está errado. Não é 2 nonos de metro por segundo. E essa questão, galera, estamos quase finalizando, beleza? Essa questão aqui, ó, você tem uma ideia. Noção de Física, CESP, Polícia Civil do Espírito Santo. Esse tipo de questão cai muito em concurso de perito. Mas por que eu trouxe ela para cá? Porque, segundo um amigo PRF, ele me disse, né, que a PRF visa criar uma perícia própria, justamente para calcular algumas coisas. Eu acho que isso aqui também entra no. A banca cobrou isso aqui no concurso 2013, só para você ter ideia. A banca cobrou isso aqui também na PRF 2013. Gente, sendo o mais prático possível, velocidade. Vamos lá, vamos ver. Considere que um pêndulo balístico composto por um bloco de massa M, esse aqui é um bloco de massa M aqui embaixo, com velocidade igual a v, alcança uma altura h acima do solo, supondo que a colisão seja perfeitamente inelástica e sem perda de energia. A velocidade v do projétil em função da altura e das massas é expressa por... Galera, toda colisão em pêndulo balístico ela é inelástica. O que é uma colisão inelástica? É quando os objetos, depois da colisão, permanecem juntos. Então, um acidente de carro
que um carro bate no outro e permanece juntos ali, por algum espaço de tempo, a gente considera que a colisão é inelástica. Agora, por exemplo, aqui, se taco de sinuca, bola de sinuca, né? Bola de bilhar, quando ela bate uma na outra, ela é uma colisão parcialmente elástica. Então, nesse caso ali, ó, bate e volta. Aí, e qual seria outro tipo de colisão? Seria totalmente elástica. Seria aquele que bate e volta com a mesma energia. Isso é muito difícil acontecer, totalmente elástica. Por quê? Porque quando duas bolinhas de sinuca se batem, elas perdem parte da energia com energia sonora. Perdem não, ela converte em energia sonora, porque na hora que uma bate na outra, a gente escuta um barulho típico, né? Um automóvel, quando ele bate no outro, a gente tem energia sonora, que vai haver ali um barulho, a gente tem energia que eles tinham antes, a gente tem energia de deformação, né? Porque os automóveis irão se determinar, e isso mesmo, são três formas: inelástica, parcialmente elástica e totalmente elástica. Seria elástica, não tá certinho. Inelástica, parcialmente elástica e elástica. Show de bola. E aí, nesse caso, os automóveis perderiam, né? Muita energia. Então, assim, não seria energia elástica, mas a gente considera idealmente uma energia elástica quando não há perca desculpa, uma colisão elástica, perfeitamente elástica, quando não há perda de energia. Mas a quantidade de movimento em tudo se conserva. Então, quer que vocês entendam isso aí. Guarda essa informação. Gente, para calcular a velocidade, o que acontece aqui? Ó? O projétil entra, penetra no bloco, esse bloco sobe aqui a uma certa altura. Sempre velocidade do projétil antes é dada por essa fórmula aqui, ó. Massa do projétil mais a massa do bloco. Tudo isso aqui é dividido pela massa do projétil. Mzinho mais Mzão dividido por Mzinho. Multiplicado por 2GH. Então essa é a fórmula, viu, galera? Isso aqui foi cobrado pela Banco Certo, não estou nem brincando, não. Ela cobrou só a fórmula, só para você saber se é verdade isso aqui. É errado isso aqui, viu? É errado. A fórmula correta é essa aqui, ó. Que foi cobrado no último concurso. Vamos ver se ela está aqui, ó. Aqui foi cobrado em um outro concurso, mas é a mesma ideia. O pêndulo balístico é um dispositivo utilizado para medir a velocidade de balas de arma de fogo. Considere o caso em que uma bala de 16 gramas é disparada contra um bloco de 4.984 suspenso por fios ideais. Em uma colisão considerada instantânea e totalmente inelástica, sempre vai ser considerada assim: ó, a bala aloja-se no bloco e o centro de massa do conjunto formado pelo bloco da bala sobe uma altura máxima de 3,2 centímetros, com relação à posição inicial da colisão. Considerando a gravidade 10, julgue o item a seguir. O módulo da velocidade da bala imediatamente antes de atingir o bloco é superior a, gente, velocidade, massa do projétil mais a massa do bloco dividido pela massa do projétil, raiz de 2GH. Wendel, qual é a massa do projétil? Massinha, 16 gramas. Qual é a massa do bloco, Wendel? 4.984 gramas. Wendel, qual é a altura? A altura é isso aqui, galera, ó. Essa distância daqui, ó, até aqui. É a altura que ela atingiu. Então, isso aqui é muito utilizado na perícia, viu, galera? 3,2 centímetros. Essa altura aqui não pode ficar em centímetros, viu, gente? Vai ter que ficar em metros. Aí vamos lá, resolver só. Agora que você colocar os valores na fórmula, galera. Velocidade vai ser massinha 16 mais 4.984 dividido por 16 multiplicado pela raiz duas vezes a gravidade, que é 10 vezes, agora que a altura, 0,032. É isso mesmo? É, porque eu volto, eu transformo em metro, viu, galera? Transformo, divide por 100. Exclusivamente para o pêndulo balístico, que é a forma da velocidade de um projétil quando disparado. Eu quero saber qual é a velocidade da bala, da minha arma. Aí eu utilizo esse procedimento para calcular essa velocidade.
2G H 0,032. Pessoal, aqui vai dar 5.000 dividido por 16, né? Aqui vai dar 5.000, ó. Vou fazer aqui embaixo. Velocidade, 5.000. Só somar aqui, ó. Dividido por 16, vezes a raiz quadrada de 20 vezes 0,032. 20 vezes 0,032. É 32? É. Dá 0,64 a raiz, ó. Então aqui vai dar 5.000 dividido por 16, 312,5. O cara já. Tomás, agora o Tomás já fez aí, ó. Aqui dá 312,5 vezes 0,8. Dá isso mesmo, né? 250. 250 metros por segundo. Item certo. E para finalizar, galera, vamos fazer a nossa última questão. Depois eu sei que é um pouco cansativo. Depois vocês peguem os principais pontos dessa aula e voltem para a gravação, né? Façam aí as anotações de vocês, vejam o que é prioridade nesse momento. O que eu estou passando aqui é tudo prioridade. Estou colocando os temas que eu falei para vocês, os mais prováveis, né? Vamos lá. Pronto, falo novamente. Facinho. Vou falar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui depois eu apago. As colisões novamente, galera, eu vou colocar aqui, ó. A primeira, a mais comum é a inelástica. A segunda é a parcialmente elástica. Elástica. E a terceira é a perfeitamente elástica. O que a gente chama também só de elástica. Elástica. Vamos lá. Qual vai ser a mais comum? A mais comum vai ser a inelástica. Na verdade, a mais comum, essa aqui seria para pêndulo balístico, né? Essa aqui, ó. Pêndulo balístico. E essa aqui geralmente para acidentes de trânsito. Wendel, inelástica é quando os dois objetos, os objetos envolvidos na colisão, sempre eles permanecerão unidos após a colisão. Então, dois carros se batem, né, em um trajeto, e ali naquele momento eles permanecem grudados. Colisão inelástica. Não houve distanciamento após. Viu? Inclusive tem um coeficiente de restituição que nesse momento não dá para a gente desenvolver, né? A gente calcula através do coeficiente de restituição, a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Afastamento depois da colisão e a de aproximação antes da colisão. Depois dessa inelástica, a quantidade de movimento fica a mesma no caso. Todas haverá conservação da quantidade de movimento. O que vai mudar é a energia. Então, todas a gente vai ter quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Porque mesmo unidos, viu? Eles terão velocidade. E se não tiver velocidade, é porque a velocidade resultante antes era zero. E vai depender muito de como eles estiveram de frente a frente. Então, se eu somar as velocidades resultantes não é relativa, a gente pode ter uma velocidade resultante zero. Isso é importante depois fazer um resumo disso, galera. Aí, parcialmente elástica é quando há uma perca parcial de energia. No caso, energia cinética. Então, por exemplo, antes a quantidade de movimento, por exemplo, a quantidade de movimento antes era 30, depois foi 20. Então, houve uma perca tanto de energia, quanto, quando a gente fala conservação, a quantidade de movimento ela se conserva. O que vai acontecer? Eu acabei para vocês não confundirem, né? O que vai mudar são as velocidades, antes e depois.
Energia cinética, viu? E na elástica não há nenhuma perda de energia na colisão totalmente elástica. Nem energia, nem quantidade de movimento. Aqui. Nem energia, nem quantidade de movimento. Viu? Então bate, a energia que tinha antes, as velocidades que tinham antes, eles podem trocar a velocidade, ou então um assume toda a velocidade do outro. Por exemplo, um bate no outro, um para totalmente, o outro vai embora. Então, nesse caso, haveria uma troca de velocidade. Eu vou apagar aqui, galera, para a gente fazer essa última aqui. Tá aparecendo lá todo o tempo o texto de muito obrigado, pessoal, é porque eu estou passando aqui o slide sem querer. Não é porque eu tô querendo expulsar vocês de sala, não. Vou finalizar isso aqui. Após um grave acidente na BR-316, no estado do Piauí, uma equipe de policiais rodoviários federais junto a uma equipe de peritos fazem a análise da dinâmica do ocorrido. Segundo testemunhas, o veículo caiu horizontalmente de um barranco em uma curva sem proteção lateral. Sabe-se que a altura do barranco era de 5 metros e o veículo atingiu o solo após ser lançado do barranco a uma distância de 25 metros. De postas essas informações, desconsiderando a resistência do ar e considerando a gravidade 10, o julgamento tem a seguir. Galera, que questão massa. Como é que essa questão é isso aqui, ó? Tem um barranco, aí, ó, o carro vinha aqui em cima. Vamos colocar uma bolinha aqui representando o carro. Esse carro vinha aqui em cima com uma certa velocidade. Esse carro vai fazer o seguinte, ó. Ele vai vir ali com velocidade V e ele vai cair no barranco a uma distância. Vamos colocar aqui uma distância de 25 metros. Ele disse que a altura do barranco também é de 5 metros. A altura do barranco, 5 metros. Galera, isso aqui é um lançamento horizontal. É semelhante àquela questão lá do disparo de arma de fogo. Só que aqui, claro, é mais preciso, né? Porque a gente te dá o alcance, enfim. No lançamento horizontal, a gente tem uma fórmula muito importante, que é a fórmula do alcance, envolvendo a velocidade. Se eu quiser saber qual é a velocidade horizontal, eu utilizo essa fórmula aqui, galera. Alcance, Vx, vezes o tempo de queda. Como o tempo de queda é o tempo que ele leva para cair de fato, nessa vertical aqui, ó, o tempo de queda é dado por essa fórmulazinha aqui, ó, lá na queda livre. Ó. Raiz quadrada, duas vezes a altura sobre a gravidade. Raiz quadrada, duas vezes. Aí a altura de queda, galera, aqui, ó. A gente coloca os valores. Porque o alcance eu já tenho, mas eu tenho. O alcance é 25 metros. Esse alcance é o alcance horizontal. A altura eu tenho é 5 metros. E a gravidade eu tenho? Tenho, é 10 metros por segundo quadrado. Então o que, que eu faço? Eu coloquei os valores, galera. Ó. Duas vezes a altura. Quanto é que é a altura aqui? 5 metros. Duas vezes 5 dividido por 10. Então o tempo de queda ficou fácil. Ó. O tempo de queda vai dar a raiz quadrada de 10 por 10, que é 1. Ou seja, o carro demorou 1 segundo para cair. Ele sobe no barranco, ele vem do barranco, cai, demora 1 segundo. Olha como fica fácil, macho. O alcance, se eu já sei quanto é que é o alcance, que é 25 metros, a velocidade Vx, a velocidade do automóvel aqui, ó, Vx, vezes 1. Então, qual é o número que eu multiplico por 1 para dar 25? É o próprio 25. Então, a velocidade do automóvel é 25 metros por segundo, só que o problema está dizendo o seguinte, ó, o veículo estava, antes do acidente, acima da velocidade permitida naquele trecho, que é de 80 km por hora. Exatamente. Ele estava, sabe a quanto, galera? 90 km por hora. A gente viu lá na primeira questão que 25 metros por segundo, se eu multiplicar por 3,6, a gente fez o processo inverso, isso aqui dá 90 km por hora. Então, assim, também é sugestivo, né, cara? Se ele caiu no barranco, provavelmente ele estava fazendo alguma coisa errada.
Então, um dos critérios aqui de estar errado seria o cara ter ultrapassado a velocidade máxima no barranco. Mas, claro, resolva a questão. Para ter certeza que pode ter sido outra coisa, porque o cara deveria ter dormido, né? Então, aí, galera, alcance. Com isso, eu trouxe para vocês aqui os principais temas. Essa questão aqui de lançamento horizontal. Apesar de não parecer assim, sei lá, é lançamento horizontal, porque o cara tem esse lançamento só jogar, dar um tiro aí na horizontal. Mas aqui é um lançamento horizontal. A situação que envolve. Irmão, é, agradeço a todos vocês. Já passei as informações agora sobre o acesso à aula. Agradeço a todos vocês. Muito boa, galera, muito produtiva. Física não é uma disciplina fácil, merece um pouco mais de atenção, merece cuidado e também merece um pouco de treino, né? Então é isso que eu sempre recomendo aos meus alunos. Deixa eu só fazer o seguinte. Pronto. Show de bola. Galera, é o seguinte. Amanhã, até o final da noite, né? Até o final da noite. Eu falo assim porque às vezes não é possível conseguir fazer tudo. Eu lanço a gravação para vocês, eu vou colocar no link do YouTube, restrito, só vocês terão acesso. E aí eu disponibilizo aqui lá no grupo. Né? Então o grupo vai ficar ativo aí até, enfim, esses dias aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas questões que a gente fez, show de bola. E aí façam as questões da lista e, enfim, dá certo, cara, vai dar certo. Eu agradeço todo. Cara, vocês permaneceram até o final. Isso é muito bom. Demonstra que vocês estão de fato focados. Beleza? Um abraço, gente. Tamo junto. Até um próximo encontro. Professor, a lista está disponível em qual link? Qual lista que você fala, Manuel? Essa lista da aula? Me mandou uma mensagem me mandou uma mensagem lá no privado, tá? Manda mensagem no privado que eu te envio o link. Um abraço, gente. Até um próximo encontro. Tamo junto. Valeu.